Olá, professores da Rede Municipal de Foz do Iguaçu. Eu sou a Samuel Maire, neuropsicopedagoga clínica, psicomotricista, especialista em autismo e também mãe de autista. Diante dos conflitos da educação atualmente, a necessidade de nos aprofundarmos em vários âmbitos aí de assuntos relacionados a transtornos, não só de aprendizagem, mas também de transtornos do neurodesenvolvimento, aumenta consideravelmente. E por essa razão, eu venho compartilhar com vocês um pouquinho sobre o universo do transtorno do espectro autista. A incidência do transtorno do espectro autista tem aumentado anualmente. Atualmente temos, para cada 54 nascidos, um dentro do espectro autista. Esse impacto é visto dentro das salas de aula, onde para cada 20 alunos, atualmente cada 5 alunos têm um tipo de diagnóstico, não somente de transtorno do espectro autista. Mas o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais dos Estados Unidos, em sua última atualização em 2013, ele classifica o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta a capacidade de interação e comunicação e também de comportamento desse indivíduo, ele podendo ser classificado de forma leve, moderada ou severa. Temos autistas verbais, autistas não verbais, autistas com ou sem comprometimento cognitivo, como também aqueles com altas habilidades. Cada autista é único, por isso o termo espectro, por ser amplo. Quando falamos em espectro, sabemos que temos habilidades e limitações, mas não podemos focar apenas no diagnóstico, rotulando essa criança com suas limitações e dificuldades, e sim direcionar o nosso olhar para suas potencialidades. Todos eles têm capacidade, todos eles têm uma forma singular de aprender, mas são capazes de desenvolver e muito dentro de sala de aula. Podemos ressaltar algumas características, dentre elas: ausência ou pouco contato visual, o isolamento social, ou seja, a preferência de ficar sozinho do que com os seus pares, como também não responder ao nome quando chamado, como também os movimentos repetitivos, que é um dos comportamentos mais intrigantes do autismo. Atraso, ausência ou fala ecolálica. O que seria fala ecolálica? A fala ecolálica seria aquela fala repetitiva. Quando eu falo com o meu autista, oi João, tudo bem? Ele repete de forma repentina e rapidamente a mesma fala, oi João, tudo bem? O uso inadequado do brinquedo, prefere brincar com partes daquele objeto do que o brinquedo como um todo, ou seja, ele não tem uma brincadeira funcional. Como também temos os movimentos repetitivos, o comportamento hiper ou hipoativo, demonstra sensibilidade sensorial tanto a sons como roupas e também alimentos. Falta de consciência de perigo e dor, aquela criança que corre sem rumo ou que bate a cabeça, cai, se machuca e parece não ter uma sensibilidade ao se machucar. Choros ou risadas inapropriadas, apegos a objetos diferentes. Geralmente a gente vê aquele apego diferenciado, tá sempre com algum objeto em mãos para se sentir seguro, se sentir acolhido dentro do ambiente. Dificuldade ou ausência de demonstrações afetivas, aquela criança que não gosta muito de beijo, de abraço, de carinho. Alteração de humor ou comportamental ao sair da rotina é muito presente dentro do transtorno do espectro autista. Temos alguns casos de crianças que acabam tendo alterações comportamentais com algumas mudanças extremamente pequenas. Às vezes até a mudança da cor da parede, a mudança da carteira de lugar podem estar desencadeando aí uma alteração nessa rotina daquela criança, podendo desencadear até uma crise dentro de sala de aula. Vamos falar um pouquinho do comportamento repetitivo, que é um dos comportamentos mais intrigantes dentro do transtorno do espectro autista. Esse comportamento ele pode ser classificado de 3 formas. Temos a estereotipia, que seriam os movimentos repetitivos, o abanar as mãos, o bater as mãos nas orelhas, o dar pulos, andar nas pontas dos pés, como também emitir sons repetidamente. Temos também o comportamento compulsivo, que destina-se a seguir regras ou, se não, organizar objetos em pilhas ou em linhas. E por fim, a uniformidade, que seria a resistência a mudanças, que é um dos comportamentos mais presentes dentro de sala de aula. Isso se dá
porque o cérebro autista, ele funciona de uma forma um pouco diferente do nosso cérebro neurotípico. O cérebro autista, ele é um cérebro imaturo, e os cérebros imaturos são cérebros mais sensoriais e mais motores, trazendo aí prejuízos em algumas estruturas cerebrais já comprovadas cientificamente. O corpo caloso, ele é responsável então pela comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esse indivíduo, ele tem uma falha na comunicação desses hemisférios. Por essa razão, desencadeiam-se vários comportamentos então sensoriais e motores. E a amígdala cerebral, que é responsável pelo nosso comportamento socioemocional, justificando então as suas dificuldades na interação e comunicação e nessa interação social. E o cerebelo, que é responsável pela nossa parte motora, coordenação e equilíbrio. E sabemos que muitos dos nossos autistas apresentam dificuldades, e déficits significativos na coordenação, tanto motora fina quanto motora ampla. Por essa razão, o cérebro autista ele processa de forma acumulativa e multissensorial. Precisamos ter um olhar diferenciado para essas dificuldades e essas alterações, tanto estruturais como comportamentais desse indivíduo, para então termos a empatia e o acolhimento dentro de sala de aula. E o amadurecimento do cérebro autista, ele só ocorre através de estímulos. Por essa razão, precisamos conhecer esses comportamentos e o que desencadeia esses comportamentos dentro do transtorno do espectro autista, para então acolher esse aluno dentro de sala de aula. Mas como acolher? Sabemos que os autistas têm interesse específico por determinado tema ou assunto. Portanto, esse tema deve ser a ponte de comunicação com a nossa criança. Então, antes de exigirmos com que eles sigam a nossa rotina escolar, é necessário fazermos entrar no mundo e no interesse dessas crianças. Por exemplo, aquela criança que tem interesse específico por dinossauro. Utilizar o dinossauro para ser o elo de comunicação entre você e essa criança. Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído com vocês, professores, e me coloco à disposição. Até mais!